Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje, nós vamos concluir o estudo da execução das obrigações de entrega de coisa. Nos últimos vídeos, nós vimos o procedimento executivo por título executivo extrajudicial, quer dizer, o processo autônomo de execução, cuja finalidade consistia na entrega de coisa. Vimos que tem procedimento de coisa certa, outro procedimento para a coisa foi incerta. No vídeo de hoje nós vamos concluir esse estudo analisando o cumprimento de sentença para a entrega de coisa certa, quer dizer, quando o título executivo ele é judicial. O cumprimento de sentença ele tem a sua tratativa a partir do artigo 513, nós falaremos inclusive do artigo 513 logo mais hoje, mas o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de entrega de coisa, que é o que nós estamos estudando aqui, ele tem a regulamentação no artigo 538. É bem verdade que, como prevê aqui o parágrafo 3º desse 538, aplicam-se a ele as disposições do cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer, que estão nos artigos 536 e 537. Então, em verdade, o cumprimento de sentença para entrega de coisa é regulamentado pelo artigo 538, aplicando-se o 536 e o 537 supletivamente, como nós veremos também aqui no procedimento do cumprimento de sentença. E uma última observação ainda introdutória é que o artigo 498 do CPC, ele trata das sentenças que fixam a obrigação de entrega de coisa. E aí ele chama a atenção para a primazia da tutela específica, sendo o resultado prático equivalente apenas subsidiário. Vamos ver. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Quer dizer, a tutela específica, no que consiste a tutela específica? É a obrigação sendo cumprida na sua integralidade da forma como previsto originariamente. Então, se a obrigação originariamente fixada é a de entrega de coisa, a tutela específica é conseguir alcançar a entrega da coisa. Nesse caso, se for obrigação de fazer, a tutela específica seria obrigação, o cumprimento do fazer, da prestação. Como aqui é a entrega de coisa, a tutela específica consiste na entrega da coisa. O que nos remete ao princípio da máxima efetividade da execução, que nós vimos lá na teoria geral aqui da execução. O exequente tem direito de receber exatamente aquilo que foi pactuado, se for o título executivo extrajudicial, e aquilo que foi definido judicialmente, sendo o título executivo judicial, como nós estamos vendo. Uma alternativa a essa tutela específica, que nem sempre é alcançável, é o resultado prático equivalente. Mas o resultado prático equivalente deve se dar, como prevê ali o 498 parágrafo único, o resultado prático equivalente ele deve ser apenas subsidiário, apenas em caso de incompatibilidade na obtenção da coisa, você vai alcançar um resultado prático que seja equivalente. É a famosa conversão em perdas e danos, que nós falamos no vídeo anterior sobre lá o procedimento, há 2 vídeos atrás, salvo engano, sobre lá o procedimento da extrajudicial, o título extrajudicial, processo autônomo de execução, os casos de conversão em perdas e danos do artigo 809. Também aqui no cumprimento de sentença, quando o título é judicial, nós poderemos ter a conversão em perdas e danos, que vai ensejar o resultado prático equivalente. É o parágrafo único. Tratando-se, e o parágrafo único do 498 vai tratar do procedimento para entrega de coisa incerta, que também nós vimos nos vídeos anteriores, tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela qualidade, definição de coisa incerta, veja que a quantidade, a qualidade não foi prevista. O autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, o réu entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. Aqui é fácil, aonde que estará previsto quem que vai escolher? Na sentença, que é o título, no título executivo judicial, quer dizer que não necessariamente é a sentença, mas o título executivo judicial, na decisão judicial, o juiz vai fixar quem deve entregar.
ok? Uma outra consideração também, veja, aí o 499 e o 500 tratam da conversão em perdas e danos, quer dizer, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer. É que fica muito claro nessa ideia aí a primazia da tutela específica e a conversão como resultado prático equivalente sendo apenas uma alternativa. Ou, se for impossível a tutela específica, ou a obtenção de resultado prático equivalente. Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento. Então, se o juiz fixou no ato, quando do início, quando na sentença, na formação do título, multa para o cumprimento, em caso de descumprimento da obrigação, vai incidir multa também além das perdas e danos. Então, são medidas que se somam, ok? Nós vimos lá no procedimento para entrega de coisa por título extrajudicial que uma das matérias a ser discutidas, alegada até em embargos à execução, e a regulamentação no capítulo próprio da execução por título extrajudicial para entrega de coisa, é a existência de benfeitorias, quer dizer, a coisa estava com o demandado, com o sujeito passivo, e ele foi compelido aqui por decisão judicial a entregar, a devolver ao credor. Pode ser que nesse período que ele esteve de posse da coisa, ele tenha feito benfeitorias úteis, necessárias, que deva ser indenizado. E aí nós vamos ter que apurar o saldo. Se ele tem que restituir algum valor ao credor, se houver o caso de perdas e danos, ou se o credor deve lhe indenizar. Nós tratamos disso lá no procedimento do processo autônomo de execução. Aqui no cumprimento de sentença, nós temos um detalhe. A fase executiva, ela não tem espaço para esse tipo de discussão, ainda mais já tendo sido formado um título judicial e tendo incidido ali coisa julgada. Então veja a importância dos parágrafos 1º e 2º do 538. Eventual existência de benfeitorias deve ser alegada e discutida na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição do valor, sempre que possível e justificadamente, como consta do parágrafo 1º do 538. No parágrafo 2º, nós temos a previsão de que o direito de retenção por benfeitorias, que é essa hipótese, o sujeito passivo, o demandado, pode alegar que não vai entregar porque antes tem que receber benfeitorias, isso deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento, e não aqui na fase executiva do cumprimento de sentença após já se ter formado coisa julgada sob o título executivo. Ok? Título executivo judicial. Pois bem, tratando em si do procedimento, nós veremos que o 513, lá no começo da regulamentação do Código sobre o cumprimento de sentença, ele prevê o impulso oficial, no sentido de que a execução, a fase executiva do cumprimento de sentença, que verse sobre a obrigação de entrega de coisa, ela pode ser iniciada de ofício. Não vai ser um processo que vai ser iniciado de ofício, né? Nós vimos que o cumprimento de sentença é uma fase executiva do processo sincrético. Então já houve antes uma fase cognitiva na qual o executado foi muito provavelmente citado para dar validade ao procedimento. Então a fase executiva, como sendo uma continuação de um processo que já está em curso, ela pode ser iniciada de ofício. Parágrafo único do 513. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Quer dizer, o que depende de requerimento do exequente é o cumprimento de sentença da obrigação de pagar a quantia. Numa leitura a contrário senso, você chega à conclusão, portanto, que as outras obrigações que não a de pagar quantia, como essa de entregar coisa, pode ser iniciada de ofício. Veja, naturalmente, o fato de poder ser iniciada de ofício, impulso oficial, não exclui a possibilidade do exequente requerer o início. Então o início pode se dar ou por impulso oficial ou por requerimento executivo, que é uma petição simples. Ok? No parágrafo 2º do 513, nós temos ainda a previsão importante do início do cumprimento de sentença. O parágrafo 2º do 513 prevê que o devedor deve ser intimado para cumprir a sentença por uma dessas modalidades aí. Em regra,
pela publicação no Diário da Justiça e na pessoa do advogado constituído nos autos. O parágrafo 4º do 513 trata da hipótese em que o requerimento executivo se dê 1 ano após o trânsito em julgado. E aí, nesse caso, a intimação não será feita na pessoa do advogado, mas deverá ser feita na pessoa do próprio devedor, por carta com aviso de recebimento, para que os advogados não fiquem ad eternum com essa obrigação de receber no Diário da Justiça uma publicação de que ele nem se lembre mais. O prazo ali é de 1 ano. Ok? Então, o devedor será intimado na pessoa do seu advogado se não tiver superado 1 ano. Também pode ser intimado por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 3º, o devedor pode ser intimado também por meio eletrônico, quando, nos casos do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Esse parágrafo 1º do artigo 246 trata das empresas públicas e privadas, salvo ME e EPP, que devem constituir um cadastro para recebimento dos atos de comunicação processual por meio eletrônico. E, por fim, o devedor vai ser, o executado vai ser intimado por edital, quando ele for citado também por edital, na forma do artigo 256, e tiver sido revel na fase de conhecimento. Então, veja, essa é a fase inicial. O início pode ser de ofício ou por requerimento, e o devedor deve ser intimado. Vimos as formas de intimação. Passo seguinte é a entrega da coisa. E a entrega da coisa se dá no prazo fixado no título judicial. Se a coisa for voluntariamente entregue, nós teremos a intimação do exequente para manifestação. Nós já vimos aqui diversas vezes que o exequente não é obrigado a receber prestação diversa daquela que foi pactuada, daquela que foi decidida, constante do título. Não havendo impugnação, nós teremos a extinção do processo. Em havendo impugnação, o juiz deve decidir de modo incidental, se a coisa foi entregue de modo correto ou não. Não havendo a entrega da coisa, o cumprimento da obrigação, aí nós vamos aplicar o artigo 538. Lembrando que o 538, na parte final, ele prevê, eu destaquei, o artigo 538, no parágrafo 3º, prevê a aplicação das disposições dos artigos 536 e 537 sobre a obrigação de fazer e não fazer. E é importante aqui nesse sentido, por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 536, ele trata da multa. Nós estamos vendo o inadimplemento da entrega da coisa, da obrigação da entrega de coisa. Quais são as consequências? Nós teremos a incidência de uma medida coercitiva. Para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. Tá aí, imposição de multa 536, parágrafo 1º, a parte inicial. E além da imposição de multa, é possível também que seja expedido mandado de busca e apreensão. No caso de entrega de coisa, incide mais aqui o inciso, o parágrafo 2º, olha. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprida por 2 oficiais de justiça, observando o disposto no artigo 846. Esse artigo 846 aqui trata do mandado portas adentro, se houver necessidade de arrombamento. Então será expedido, além da incidência de multa, o descumprimento da obrigação de entrega de coisa, além da incidência de multa, vai ser já a expedição, muito parecido com o processo autônomo de execução, de mandado de busca e apreensão, se for coisa móvel, ou de mandado de emissão na posse, se for coisa imóvel. Esse mandado, como consta do parágrafo 2º, é cumprido por 2 oficiais de justiça, e se houver necessidade, eles podem cumprir o mandado portas adentro. Além dessa previsão de multa e de expedição de mandado, nós temos ainda como medida coercitiva a incidência nas penalidades de litigância de má-fé, quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de
desobediência. Então, esses são os conjuntos de providências que o Estado visa assegurar, que o Estado tem à sua disposição, visando assegurar o cumprimento da obrigação. Incidência de multa, como medida coercitiva, né? Expedição de mandado, como medida subrogatória, penalização da litigância de má-fé, mais crime de desobediência, que são medidas também coercitivas que visam estimular, forçar o cumprimento. Além dessas providências todas, não nos esqueçamos do artigo 139, inciso 4º, que prevê, deixa eu ver se eu destaco ele aqui para os senhores, o artigo 139 dos poderes do juiz, inciso 4º. O juiz, ao dirigir o processo, tem a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias que sejam necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Então veja que há uma liberdade executiva ao juízo, a atipicidade dos meios executivos. Além de multa, mandado, litigância de má-fé, crime de desobediência, o juiz pode fixar ainda outras medidas que visam atender ao resultado, à tutela específica da entrega de coisa ou ao resultado prático equivalente quando esta for impossível. Ok? Então, sobre o cumprimento de sentença das obrigações de entrega de coisa, era isso que eu queria falar com os senhores. A gente finaliza a execução da entrega de coisa. A partir do próximo vídeo, nós vamos começar a estudar as obrigações, a execução das obrigações de fazer e não fazer, iniciando pela execução por título extrajudicial, o processo autônomo de execução, como fizemos aqui, ok? Então, meus amigos, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.